bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Bom estarmos aqui juntos para ouvirmos a voz de Deus. Que o nosso coração possa se abrir nesse dia, que a nossa alma possa se alegrar no Senhor, que nós possamos exercer a gratidão, expressar ao nosso amado o quanto nós amamos, o quanto nós almejamos por Ele, o quanto nós desejamos a Sua presença. O que eu desejo para essa manhã é que o Senhor nos resgate todos os dias, para que nós venhamos nos aproximar dEle todos os dias, que nós venhamos dar um passo em Sua direção, que venhamos desejar, anelar, ansiar por mais do Senhor em oração, na Sua palavra, porque na oração nós falamos com Deus, mas através da Sua palavra o Senhor fala conosco. Não deixe de buscar a voz do Senhor e não deixe de falar com o teu Deus. Que Deus abençoe seu dia. Apresente esse dia ao Senhor. A minha vida é tua, a minha casa pertence ao Senhor, tudo que eu tenho, a minha família, a minha existência, os meus filhos pertencem a ti. Diga para Ele o quanto você se alegra de ter Ele como Deus, como Senhor e Salvador. Eu sei que às vezes você pode estar entristecido, angustiado, preocupado com muitas coisas, e isso tem o poder de nos tirar por vezes da presença do Senhor. Por vezes nos leva para perto, mas tem vezes que nos lança para longe. Porque a angústia e a tristeza nos separa da presença do Senhor. Mas que a gratidão possa nos levar para perto. Porque todas as vezes que nós nos lembrarmos que Ele deu o seu Filho amado para nos salvar, para rasgar o véu e para nos colocar diante da sua face, tirando entre nós a parede de separação e a inimizade que tínhamos contra Ele, é motivo de agradecer. Agradeça ao Senhor nesse dia. E a frase de hoje é: determinação e gratidão são passos essenciais para o sucesso. E o texto de hoje que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 1, verso 80. Vai falar sobre a vida de João Batista. E diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Isso está escrito em Lucas 1, 80. Eu ainda quero ler falando sobre Jesus em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 40. Capítulo 2 de Lucas, verso 40, que diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Perceba que nós lemos dois textos. Um primeiro falando sobre João Batista. Quem era João Batista? João Batista era o primo de Jesus e também foi aquele que há 600 ou há 700 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías profetizou a respeito da sua vinda. Ele disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai veredas para ele. Profetizando a respeito da sua vinda, de que Deus levantaria alguém que viria com poder, com autoridade, para que pudesse preparar o caminho para que Cristo viesse cumprir o seu propósito. João veio batizando com água para o arrependimento e apresentando Jesus. E ele dizia a respeito da vida de Jesus, ele dizia: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizia: eis que vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é maior do que eu, ao qual eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará o joio. O que ele estava dizendo era: é tempo de preparar o coração. É tempo de se arrepender. E ele clamava de fato, era um pregador que clamava sobre arrependimento. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos, pois, dignos de arrependimento. Ele dizia: é hora de se arrepender, porque vem alguém que é maior do que eu. O reino de Deus está perto. Então Deus levantou João Batista dentro da família de Jesus para que viesse proclamar o batismo de arrependimento, preparar o caminho do Senhor. Ele também era filho de Zacarias e de Isabel. Não sei se vocês lembram daquela pregação que eu trouxe aqui.
que o anjo apareceu do lado direito do altar a Zacarias e disse: ei, eu trouxe a você boas novas, não temas. E Zacarias ficou muito assombrado, porque aquele dia era o dia dele apresentar o sacrifício. Deus já tinha preparado todo o cenário para que o anjo aparecesse e declarasse a Zacarias que Deus estava visitando a sua vida, porque ele era de idade e a sua mulher era avançada de idade e era estéril. Eles acharam que a esperança tinha acabado, mas Deus estava preparando Zacarias e Isabel para trazer à luz o projeto dele. O menino que era o projeto de Deus para cumprimento do seu propósito naquele tempo, para pregoar, porque eu disse que quando Deus olha para a terra e não vê ninguém capaz de cumprir o seu propósito, Ele mesmo faz nascer, Ele mesmo faz gerar. Então, João Batista era aquele que viria adiante do Senhor preparar o seu caminho. Se atentem para isso, porque no verso 80 do capítulo 1 de Lucas e no verso 40 do capítulo 2 de Lucas, nós lemos a respeito de João e de Jesus. Há uma peculiaridade, há algo muito singular entre os dois, muito parecido os seus propósitos. Nasceram 6 meses de diferença e se apresentaram a Israel um antes do outro, mas com pouco tempo de diferença também. Tudo para se encaixar e cumprir, de fato, o propósito de Deus. E não foi diferente na sua infância. Nós lemos que o menino João Batista, ele crescia na graça do Senhor. Ele crescia e se fortalecia em espírito e ele viveu nos desertos até que pudesse se apresentar a Israel. Perceba que João, ele não foi logo nascendo e cumprindo o seu propósito. Houve um período de preparo, houve um período de espera, houve um período dele desenvolver um relacionamento com o Senhor, conhecer a Deus, conhecer o seu propósito nos bastidores, longe dos olhos de Israel, para que depois, quando ele tivesse fortalecido o seu espírito, porque não é primeiro a carne fortalecida, não é primeiro a carne preparada. Jesus disse aos seus discípulos no jardim do Getsemane, na noite em que ele foi traído e foi levado preso. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estavam em oração, então o espírito estava pronto. O que sustenta a carne é o espírito. E se você sustentar esse espírito, mantendo alicerçado na verdade, na palavra, na oração, ele de fato vai estar pronto para cumprir o propósito. Jesus disse: estejam vigilantes, estejam em oração, para que vocês estejam preparados, fortalecidos para os dias que as trevas encobrirão a terra. E João, ele está guardado por Deus, ele está se preparando, ele está sendo forjado, ele está sendo amadurecido, ele está sendo lapidado nos bastidores pela mão do próprio Deus, para que ele, quando se apresentar, ele possa de fato cumprir o propósito com excelência. Eu lembro de Ana, Senhor, o Senhor, uma madre, ela não podia gerar, mas quando ela orou com veemência, com insistência, com muitas lágrimas, o Senhor concedeu Samuel. Samuel, ele ficou em casa até que ele pudesse subir ao templo, porque no dia que ele subisse, ele nunca mais descia, porque ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu darei ao Senhor por todos os dias sobre a sua cabeça, não passará navalha. Ela apresentou ele, ele vai cumprir o propósito e ele vai subir, ele nunca mais vai descer, porque ele já está preparado para executar o chamado. Perceba que João se fortalecia em espírito e viveu no deserto. Isso me intriga, porque nós queremos viver no público, nós queremos ser aplaudidos, queremos ser ovacionados, queremos viver o propósito de Deus aqui e agora, no exato momento. Nós queremos abraçar tudo que Deus tem, viver o extraordinário. Mas Deus está dizendo, através da vida de João, que nem todos os dias será extraordinário, nem todos os dias será de público, mas haverá desertos, haverá bastidores, haverá dias que a mão de Deus vai nos esconder. Para quê? Para que nos possa preparar, para que o nosso espírito seja fortalecido, para que quando Ele cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, todo o propósito que Ele derramou, toda a promessa que Ele nos fez, nunca mais voltaremos ao lugar que um dia estivemos. Os bastidores nunca mais escondereis. Você está pronta para viver no deserto? Até estar preparado pela mão de Deus para se manifestar publicamente, para cumprir o chamado com excelência, para executar com veemência, com poder, com graça, com autoridade, tudo aquilo que Deus te prometeu. Vales nós queremos fugir, desertos nós queremos escapar, mas nunca um povo viveu tantos milagres quanto no deserto. E Deus, Ele tem os seus desertos.
Ele tem os seus vales para nós. Mas perceba que antes de chegar ao cume do monte, ele tem vales. Antes de chegar a Canaã, Nova Jerusalém, ele tem desertos. E nós precisamos estar prontos também para viver esses dias difíceis. Porque são nesses dias de abafamento, de esconderijo de Deus, que Ele nos forja, nos prepara, nos fortalece o Espírito, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem. Aceite os desertos. Abri esse grande parênteses para falar sobre a vida de João Batista, e agora eu quero falar sobre Jesus também. O menino Jesus crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. O que Deus está dizendo é que os nossos desertos, o nosso esconderijo, debaixo da sua mão, debaixo das suas asas, o tempo de espera de Deus, o tempo de silêncio de Deus, é exatamente para isso, para fortalecer o Espírito, para encher-se de sabedoria, porque Ele nunca vai nos apresentar um mundo vazio. Ele nunca vai nos entregar para, de fato, cumprir o seu propósito vazias de Deus. Não, eu preciso ter muito de Deus para cumprir o que Deus me entregou. Eu preciso ser cheia, eu preciso ser transbordante para também derramar na vida das pessoas o que Deus derramou sobre a minha vida. E deserto, tempo de espera, de fato, é para lapidação, para enchimento. Perceba que eles não só se fortaleciam, mas de fato eles cresciam na graça, no conhecimento, enchiam-se de sabedoria, fortaleciam o seu espírito. Eles estavam se unindo de poder, de autoridade, armas necessárias para poder executar o propósito de Deus quando chegasse o tempo. E a pergunta do céu para mim e para ti, que recebeu uma promessa, recebeu um chamado, recebeu um propósito de Deus, é o que você está fazendo no tempo da espera. O que você está fazendo no esconderijo de Deus. O que você está fazendo enquanto você espera o cumprimento de tudo aquilo que Deus te prometeu. Deus está perguntando para mim e para você agora, porque Jesus e João Batista fortaleciam o Espírito, cresciam não só em estatura, mas em graça, em conhecimento diante de Deus, e diz, ele crescia na graça, o favor de Deus estava sobre ele. E eu sinto uma graça de Deus em dizer isso, porque Deus está derramando graça agora sobre a tua cabeça. Favor imerecido. Nós não merecemos tudo aquilo que Jesus está fazendo em nós. Nós não merecemos tudo aquilo que Ele nos entregou. Nós não merecemos o sacrifício da cruz. Não merecemos a justificação, a remissão dos pecados, o perdão dos nossos muitos pecados. Mas Jesus nos entregou. Ele está dizendo, enquanto você é escondido pela minha mão, enquanto você está sendo forjado, está sendo preparado, eu estou trabalhando no teu caráter, eu estou trabalhando nas tuas emoções, eu estou trabalhando nesses desertos, enquanto você quer escapar, enquanto você quer fugir, enquanto você acha que é dor, é sofrimento, é vale, é peca, é luto, é prova, eu estou te preparando, eu estou te forjando, eu estou te moldando, eu estou trabalhando no teu emocional, eu estou trabalhando no teu corpo físico. Você vai ter força para vencer, para viver o propósito que eu tenho e as promessas. Você não vai chegar no final deste deserto. Você não vai chegar aonde Deus tem para você, fraco, esmorecido, desfalecido, esfacelado, colapsando. Não, você não vai chegar perecendo, você vai chegar revigorado, vai chegar fortalecido, vai chegar renovado, vai chegar inteiro, você não vai quebrar, você não vai despedaçar, você não vai chegar só o pó, não, você vai chegar cheio de autoridade, cheio de poder, cheio da presença, cheio da graça de Deus, cheio do favor do Senhor, cheio do fortalecimento, munido com as armas necessárias para você viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus te prometeu. Receba renovação, receba força, espírito de poder, espírito de fortaleza te toma aí agora, espírito de autoridade. É tempo de se levantar para viver tudo aquilo que o meu Deus tem para ti. Moisés foi escondido por Joquebede, sua mãe, 3 meses para que Faraó não o matasse. José foi escondido 13 anos até que virasse governador. Paulo foi escondido 14 anos até que subiu a Jerusalém para pregar. João Batista ficou escondido anos no deserto até que se manifestasse em Israel para cumprir o seu propósito. E Jesus foi escondido 30 anos até que se manifestasse para executar a sua obra extraordinária, para pregar, para libertar, para salvar, para anunciar o reino de Deus, até que ele consumasse a sua obra redentora.
Redentora na cruz do Calvário. E quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está escondido? E o que você tem feito no tempo do teu esconderijo? Porque todos eles estavam se preparando enquanto Deus não o manifestava, enquanto Deus não os usava. O propósito não é cumprido somente na execução. Deus está dizendo que o propósito também é executado no tempo da espera. Esperar também faz parte do propósito. Esperar também faz parte do processo de maturação de Deus. Deus jamais apresentará ao mundo uma obra inacabada. E é no tempo do teu preparo, no tempo da tua espera, que Deus te prepara. É no tempo da tua espera que Deus te forja. E para cumprir em você tudo o que Ele tem para a execução. Assim como Deus fez com João Batista e fez com Jesus, que no tempo das suas esperas, eles fortaleciam-se em espírito, não só para executar tudo aquilo que Deus tinha, não só para cumprir o chamado de Deus, mas para que o espírito fortalecido pudesse os preparar para o tempo da espera. Porque esperar não é fácil, mas Deus é aquele que derrama sobre nós espírito de fortaleza, espírito de temor e de sabedoria, para que possamos esperar com graça. Não é só esperar em Deus, é descansar em Deus, é amar ao Senhor, é desenvolver relacionamento com Ele enquanto esperamos, é nos preparar para quando nós nos apresentarmos diante do mundo, o que nós vamos ter de Deus, o que nós vamos entregar para eles. Então Deus está dizendo, é tempo de deixar eu trabalhar em você. Você é minha obra-prima e já já eu cumprirei em você tudo aquilo que eu te prometi. Todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito de fracasso, todo espírito que não provém do Senhor, que quer te paralisar aí nesse deserto, quer te fazer estagnar, te fazer perecer, abandonar os sonhos, abandonar a chamada, abandonar o propósito de Deus, abandonar a cruz, abandonar a palavra de Deus, abandonar a oração, abandonar a comunhão com o Senhor, está sendo repreendido aí agora. Espírito de paralisia está sendo repreendido agora. Deus te dá espírito de fortaleza, Deus te dá espírito de ousadia, Deus te dá espírito de autoridade. Você vai vencer, você vai viver, você será impulsionado por Deus e fortalecido aí agora, no tempo da espera, para que quando chegue o grandioso dia que Deus te apresentará ao mundo, você terá algo extraordinário para derramar sobre eles, porque nesse tempo de espera você se uniu, porque nesse tempo de espera você se preparou. Espírito de fraqueza, espírito de esfacelamento, tudo aquilo que queira te paralisar seja repreendido. Receba autoridade, receba a graça, você vai vencer, você vai triunfar na presença de Deus, porque quem te chamou é o Senhor. Você não vai mais reclamar do tempo da espera, do tempo do esconderijo de Deus, porque enquanto você está escondido em Deus, Deus te prepara, Deus te monta para viver o sobrenatural. Se prepare, porque depois disso tudo, depois desse inverno, depois dessa estação fria, virá de fato um tempo de novidade para você. Virá uma temporada primaveril, um transicionamento de estações, e você vai viver uma estação bela e florida, melhor do que tudo aquilo que você já viu ou do que você já ouviu. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas sejam impulsionadas, levantadas, fortalecidas, renovadas por Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem, para que eles também se levante e entenda que o tempo de espera é também tempo de preparo, tempo de moldar o nosso caráter, o nosso espírito, receber vigor no corpo, na mente e na alma, para viver tudo aquilo que Deus tem. Deus abençoe e até o próximo café com gratidão.